Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Geralmente, os debates sobre Deus começam perguntando por sua existência. A Bíblia afirma que Deus existe. Ateus afirmam que ele não existe. Para os deístas, ele até existe, mas não está aqui. Para os agnósticos, é impossível ter qualquer certeza ou qualquer afirmação a esse respeito. Enfim, será que existe mesmo alguma divindade no céu? Há alguém em cima que nos criou e que se interessa por nós? Uma vez colocadas essas perguntas, os apologetas religiosos geralmente apresentam uma série de argumentos racionais para se supor a existência lógica de um ser ou de um princípio ao qual chamamos Deus. Nós já apresentamos aqui no programa Evidências alguns desses argumentos. Contudo, é possível também iniciar a questão ou o diálogo por um outro ângulo. E se os ateus estiverem certos? E se Deus realmente não existir? Como ficaria a nossa situação? Em 1879, o escritor russo Fyodor Dostoiévski publicou uma das mais importantes obras da literatura mundial, Os Irmãos Karamazov. Em uma das passagens, o personagem Ivan Karamazov, um jovem intelectual atormentado pelo próprio conhecimento, propõe uma ideia de como seria o mundo se Deus não existisse e os homens não pudessem sonhar com a imortalidade. A sua primeira conclusão é bastante pessimista. Para começo de conversa, se Deus não existe, se a imortalidade ou a sua promessa é uma ilusão, conclui Ivan, então os princípios da religião deveriam ser desconsiderados. Os homens não sentiriam a mínima obrigação de amar o semelhante. Não haveria leis universais. Tudo seria relativo. Tudo seria permitido. Tudo seria um caos. Se Deus não existe, tudo é permitido. Esta é a frase-chave de Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. A menos, é claro, que se apresentem razões inquestionáveis para que não seja. E essas razões, meu amigo, simplesmente não existem. Esse mesmo raciocínio da inexistência de Deus equacionada à permissividade desenfreada dos homens aparece em diversos trechos do livro. Num deles, o pai de Ivan é morto por um filho que ele não tinha reconhecido, um bastardo chamado Smerdyakov. Numa conversa franca, Smerdyakov revela a Ivan o que o levou a matar o seu pai. Foi um texto que o próprio Ivan escrevera, afirmando que se Deus não existe, tudo é permitido. O argumento do assassino era de que, na ausência de um Deus legislador e criador, na ausência de um grande ser moral, um assassino não poderia ser visto como um degenerado, nem como um abominável assassino do próprio pai. Isto seria apenas uma convenção social. Não haveria nada na natureza ou na sociedade que pudesse afirmar inequivocamente que ele era mesmo um monstro. O próprio Ivan fica atormentado com a confissão do assassino, porque numa segunda parte do seu raciocínio, ele havia chegado à conclusão de que, se não existe Deus, a situação até é boa. Isto mesmo, uma conclusão que muitos ateus até hoje insistem em defender. A não existência de Deus é algo bom para a humanidade. Ivan teorizava, isto antes de ter o seu pai assassinado por seu meio-irmão, que quando a humanidade, sem exceção, houvesse renegado a Deus e caísse em si mesma, sem nenhum apelo ao transcendente, então esta mesma humanidade passaria a valorizar um outro Deus, que é o próprio homem, e isto seria muito bom, pois os homens se valorizariam mutuamente, deuses humanos valorizando deuses humanos. Os homens então se ajuntariam para tornar esta vida tudo o que ela pode oferecer. Afinal de contas, não existe vida por vir. Então entenderíamos que, por não haver céu, devemos construir o paraíso aqui mesmo na terra. Devemos agora aproveitar ao máximo a alegria e as felicidades deste mundo. É baseado neste raciocínio que Nietzsche vai posteriormente construir a sua filosofia da morte de Deus e o surgimento do super-homem. Nietzsche, diga-se de passagem, tornou-se um dos fãs da obra de Dostoiévski. E então, o que você acha?
o que traria para a humanidade a ideia de que Deus não existe? Traria o caos ou o paraíso na Terra? Bem, para que não entendamos erroneamente o que Dostoiévski quis dizer, é importante observar 3 coisas. Primeiro, quem ele era enquanto autor e pensador. Segundo, qual o contexto histórico em que ele viveu. E terceiro, qual o contexto imediato das suas colocações, isto é, o que dizem os seus próprios escritos. Eu digo isto porque a internet muitas vezes proporciona citações fora de contexto que são exploradas tanto por religiosos quanto por ateus de um modo bem artificial em relação ao que o autor originalmente queria de fato dizer. É difícil para alguns ateus admitirem uma admiração por algo escrito por alguém que cria piamente em Deus. E mesmo quando admitem, tentam fazer dele um semi-ateu, como eles mesmos. E isto é apresentado por alguns em relação a Dostoiévski. Bem, então respondendo à primeira pergunta sobre quem ele era enquanto autor, devemos ter em mente que estamos falando de um escritor que se identificou como um cristão até ao fim de sua vida. Um cristão, é verdade, apartidário em relação à instituição eclesiástica, que ele, aliás, critica frontalmente, mas um crente em Deus no sentido mais exato da palavra. Portanto, seria um erro tomar os seus escritos para defender a instituição religiosa, mas também seria um erro tomar os seus escritos para validar uma ideia otimista do ateísmo. Essa não era a intenção de Dostoiévski e nunca foi. Em segundo lugar, temos o seu contexto histórico. O romancista viveu na Rússia do século XIX, o império que se expandia às custas da fome e da miséria do povo. Ele sofreu na infância o regime opressor de Nicolau I, o mais ditador dos czares. Era uma época de guerras e privações, em meio à qual a intelectualidade russa sofria de uma crise moral e espiritual. E ao mesmo tempo em que buscava novos valores em propostas materialistas, vindas especialmente da Alemanha, sentiam-se perdidos em sua filosofia. Por fim, vamos então falar do contexto imediato, isto é, dentro dos próprios escritos de Dostoiévski. Ele era, antes de tudo, um romancista ideológico que representa em suas histórias os próprios dramas da mente humana. As ideias em Dostoiévski se transformam na parte essencial da personalidade dos personagens que ele cria em seus romances. Ele inventa situações e histórias em que ideias semelhantes aos padrões morais e sociais do seu tempo norteiam o comportamento desses personagens que ele cria. Noutras palavras, os personagens respondem às consequências de suas próprias crenças de acordo com aquilo que defendiam racionalmente. E isto acaba trazendo aos livros de Dostoiévski uma base bastante realista. São obras que realmente valem a pena ser lidas. Por volta de 1870, Dostoiévski se debruçou sobre o questionamento dos intelectuais russos a respeito do conceito de progresso e da existência de Deus. Ele os sacudiu severamente. Aliás, sacudiu tanto que a sua franqueza chegou a render-lhe um tempo na prisão. Mas vamos voltar ao conceito que já mencionamos anteriormente e que aparece diversas vezes em seus livros. Se Deus não existe, tudo é permitido. Veja, mesmo que ateus demonstrem respeito por Dostoiévski, afinal ninguém duvida de que se trata de uma tremenda obra, de um tremendo autor, muitos desses ateus deploram esse argumento, afirmando que agir moralmente bem não é algo que depende da crença religiosa. E isto está corretíssimo. Qualquer um que estudar filosofia moral e história saberá que acreditar doutrinariamente na existência de um Deus não torna a pessoa automaticamente melhor ou automaticamente boa. Aliás, se você pegar a Bíblia, a própria Bíblia afirma em Tiago, capítulo 2, verso 19, que até os demônios creem em Deus e estremecem. E isto não faz do diabo um sujeito melhor. Aliás, por incrível que pareça, segundo a Bíblia, o diabo é crente e não ateu. Ele crê na existência de Deus. E não só crê, mas ele odeia Deus. Portanto, crer em Deus não significa deixar-se transformar por Deus. Isso sem contar que existem crenças e crenças. Existem deuses e deuses. Ora, não é um conjunto único de fé.
há várias formas de divindade e muitas não passam de reflexos ritualísticos da patologia humana. Uma crença pode, por exemplo, ensinar que é correto sacrificar crianças para aplacar a ira de uma divindade. Enfim, vamos ser bem honestos aqui. Você vai encontrar crentes que matam, ateus que matam. Vai encontrar crentes que roubam e ateus que roubam. Da mesma forma que encontramos alguém de mau caráter num grupo, encontramos também gente de mau caráter no outro. Do mesmo modo que encontramos Madre Teresa de Calcutá do lado da religião, encontramos Betinho do lado do ateísmo. Uma cristã, o outro ateu. Mas ambos preocupados com a fome e a miséria deste mundo. A pergunta que nos vem à tona é: se tudo é permitido, por que o ateísmo de Betinho não o estimulou a praticar a criminalidade? Veja, esta pergunta também poderia ser feita de outro modo. Por que a crença de alguns religiosos não os impede de praticar coisas abomináveis, contrárias à vontade de Deus? Essas duas perguntas que fazemos não oferecem respostas para a fonte inequívoca da moralidade, mas revelam que ela não está definitivamente na natureza humana. Ou seja, se existir um padrão moral de comportamento, ele não deve ser buscado dentro do ser humano, mas sim fora do ser humano. Ademais, o fato de religiosos cometerem severas crueldades, mesmo crendo em Deus, derruba aquela acusação comum de que crentes se preocupam em ser bons apenas por temerem castigos e almejarem recompensas celestiais. Ora, se isso fosse verdade, você não teria um crente sequer praticando impiedades. Nietzsche, por outro lado, fazia uma acusação diferente. No livro Assim Falava Zaratustra, ele diz que cristãos criam em Deus por ressentimento. Ora, essa generalização de Nietzsche não faz o menor sentido, pois se você encontra crentes por ressentimento, como ele afirmou, também achará ateus por ressentimento. Veja, há muitos ateus que se comportam como adolescentes revoltados contra o Pai Celestial que nos abandonou num mundo de sofrimento. Veja, se não há Deus, para que tanta raiva assim? Por que odeiam tanto alguém que sequer existe? Eu posso questionar a existência de Papai Noel, mas se o faço, não tenho como me revoltar contra ele, pois ele não existe. O próprio Nietzsche falava, num outro contexto é claro, daqueles que libertam seus amigos, mas não afrouxam as próprias ataduras. Alguns ateus, meu amigo, são assim, querem livrar o mundo de Deus, mas o odeiam, como se ele de fato existisse para ser odiado. Considerando, pois, que o padrão da moralidade não pode estar dentro do sentimento humano, afinal cada um pensa e age de um jeito, o que faremos com a proposta de Ivan? Aceitamos que sem Deus nada é proibido ou negamos esse princípio? Antes que os ateus se ofendam com a ideia de que estamos dizendo que só crentes conseguem ser morais, como já dissemos anteriormente, não se trata disto. Dostoiévski não estava falando de indivíduos, mas de princípios coletivos aplicados a indivíduos, ou seja, princípios justificadores. Eu vou explicar isso melhor para você. Um ateu pode até ter comportamentos morais elogiáveis, mas de onde ele tira tal princípio? Em que ele se baseia para dizer que tal atitude é boa ou má, correta ou incorreta? Esta é a questão. Mesmo que alguns tenham dificuldade em admitir, um dos maiores dramas do ateísmo é precisamente encontrar justificativas não circunstanciais, mas realmente universais, que permitam seguramente dizer que algo é realmente certo ou realmente errado. Por exemplo, considerando que Deus não existe, que argumento moral podemos usar para sentenciar à cadeia um ladrão, um estuprador ou um assassino? Dostoiévski tratará disto noutra obra intitulada Crime e Castigo. Quem, afinal de contas, determinou que tal e tal coisa constituem um crime ou uma imoralidade? Quem constituiu isso? A razão humana? Qual das razões humanas? Veja, existe a razão do bandido e também a razão do mocinho. Temos a razão de Hitler e temos a razão de Gandhi. Ambas são razões humanas. E qual delas deverá ser o padrão moral da humanidade?
Enfim, que parâmetros eu teria para dizer que Gandhi está correto e Hitler está errado? Coisas consideradas certas em determinada cultura são consideradas erradas noutra cultura. O mesmo terrorista que o Ocidente considera um assassino é celebrado como herói em algumas regiões do Oriente Médio. Só para você ter uma noção, em 2014, essa biblioteca situada num colégio feminino de Islamabad, capital do Paquistão, recebeu o nome de Biblioteca Osama Bin Laden. E que tal a natureza? Seria então a natureza uma fonte de moralidade para os seres humanos de um modo geral? A resposta novamente é negativa, pois coisas que o nosso senso comum considera um absurdo são perfeitamente normais no mundo da natureza, no mundo animal. Algumas fêmeas de aranhas e insetos, por exemplo, matam o macho logo depois da cópula e determinados grupos de pinguins empurram os companheiros mais fracos geleira abaixo apenas para servirem de isca e distraírem os predadores. Antes de prosseguir, é bom que se diga que não estamos aqui discutindo leis religiosas, sejam elas provenientes da Bíblia, do Alcorão ou do Bhagavad Gita. Admitimos, por exemplo, que existem leis bíblicas que eram circunstanciais, localizadas e não podem servir de parâmetro para nós que vivemos hoje em dia. O nosso ponto aqui é muito específico. Veja bem, é possível falar genuinamente de moralidade não convencional caso neguemos a existência de Deus? Até agora, a resposta parece ser um notório não. Perceba, pelas regras da evolução das espécies, baseada especialmente na competição e na sobrevivência do mais apto, o engano, o abandono de doentes e idosos e o egoísmo não poderiam ser considerados imorais, pois seriam apenas o comportamento natural das leis da sobrevivência. Que vença o melhor, que vença o mais apto. É isto que está na teoria da evolução. Quando um ateu age conforme a sua consciência, praticando o chamado bem, ele deve admitir que, na ausência de Deus, ele está apenas praticando um bem circunstancial, e não algo que possa, em essência, e não apenas em circunstância, ser chamado de bom, de certo, de elogiável. Tudo é relativo, tudo é questionável. Agora preste atenção no que eu vou compartilhar com você. Veja o que um certo militante do ateísmo escreveu na internet. Tudo é de fato permitido? Penso que não. A liberdade de matar pessoas acaba no direito que estas têm de continuar vivas. Numa perspectiva egoísta, isso pode parecer não fazer sentido, mas basta pensarmos em uma perspectiva mais ampla. Se todos matassem à vontade, as chances de sermos mortos aumentariam. Em última instância, não matar é a melhor maneira de não sermos mortos. As nossas limitações morais são reflexos da sociedade em que vivemos. Para os religiosos, a única fonte de moralidade vem de suas religiões. A educação permite que tenhamos contato com melhores explicações para diversas questões que a religião não responde satisfatoriamente, ao mesmo tempo que nos permite encontrar maneiras menos violentas de resolver conflitos que poderiam terminar criminosamente. Você prestou atenção? Vamos então agora com calma analisar passo a passo a argumentação do internauta ateu. Primeiro ele diz, penso que não. A liberdade de matar pessoas acaba no direito de que essas têm de continuar vivas. Mas deixe-me questionar, quem deu esse direito à vida? Sobre que autoridade ele se baseia? Lembre-se, a nossa tese é de que se não há Deus, todas as respostas são circunstanciais, nenhuma é realmente inequívoca. Penso que muitos ateus responderiam bem, quem dá o direito à vida é o Estado, a Constituição. Ora, se o Estado é quem dá direito à vida, o Estado também possui o direito de tirar a vida. Sendo assim, ninguém pode condenar um ditador como Saddam Hussein ou Bashar al-Assad por tirarem a vida de rebeldes. Afinal, naquele contexto específico, naqueles países específicos, eles eram o Estado. Portanto, dizer que é o Estado que nos dá o direito à vida, esse direito não é universal, é apenas circunstancial e questionável. Continuando a argumentação, ele também diz: se todos matassem à vontade, as chances de sermos mortos aumentariam. Em última instância, não matar é a melhor maneira de não sermos mortos. Bem, isso depende.
Se um avião cai na floresta amazônica e só há comida para 1/3 dos sobreviventes, a morte da maioria aumentaria a chance dos demais ficarem vivos. Então, que código de ética eu aplicaria nessa situação? Dizem que no futuro não haverá água para toda a população humana. Se isso acontecer, que regra vamos aplicar de sobrevivência? Morrer para que outros possam viver ou matar para aumentar as nossas chances de sobrevida? Você percebeu? Neste esquema que ele propõe, não há espaço para o altruísmo. Eu sei que os ateus têm sentimentos, eu tenho conhecido ateus que são altruístas. Não é disto que estamos falando, e sim do fato de que, sem Deus, esses sentimentos são mera circunstância, não valem para todas as instâncias. Veja novamente a lógica do internauta. Evitamos matar porque isto aumenta a nossa chance de sobreviver. E se não aumentar, então eu estou livre para matar? E antes que alguém objete, saiba que o próprio Darwin, isto mesmo, o pai do evolucionismo, admitiu que a solidariedade e o altruísmo não podem ser explicados pela lei da evolução. Veja, ele não afirmou que a evolução não tem ainda explicação para isto, pelo contrário, essas leis evolutivas chocam-se com os princípios morais do altruísmo. Afinal de contas, a regra da evolução é sobreviver e não ajudar. Os genes não têm como explicar, justificar a moralidade. Pelo contrário, podem até ser um contraposto a ela. Continuando, as nossas limitações morais são reflexos da sociedade em que vivemos. Para os religiosos, a única fonte de moralidade vem de suas religiões. De fato, ele aqui admitiu o óbvio. A moral do ateu vem da sociedade em que ele vive. Só faltou dizer qual é esta sociedade. Pois, afinal de contas, existem várias sociedades. Logo, não tem como ele inquestionavelmente definir qual moralidade social seria a correta e qual seria a errada. Ademais, se ele tiver um comportamento de incesto ou estupro porque vive numa sociedade que tolera, permite ou até sanciona aquilo, ninguém poderia dizer que ele estaria de fato errado. Ele agiria como a moralidade da sua sociedade. Ele também comete um erro ao dizer que religiosos veem apenas a religião como fonte da sua moralidade. Isto não é verdade. Existem muitas regras de moralidade que vêm da Constituição do país e, segundo a Bíblia, isto mesmo, segundo a Bíblia, devemos respeitar essas regras, a menos, é claro, que elas se choquem com as regras de Deus, pois a regra de Deus é eterna, é universal. Já a moral humana, ainda que eficiente e circunstancial, é localizada. Bem, vamos ao último ponto da sua argumentação. A educação permite que tenhamos contato com melhores explicações para as diversas questões que a religião não responde satisfatoriamente, ao mesmo tempo que nos permite encontrar maneiras menos violentas de resolver conflitos que poderiam terminar criminosamente. Ora, é claro que a educação exerce um papel importantíssimo na sociedade, mas, se isso fosse tudo, não teríamos jovens universitários praticando quebradeiras em protestos violentos, nem trotes igualmente violentos praticados contra calouros em diversas universidades do país. Só para você ter uma noção, a maior parte da cúpula do nazismo, isto mesmo, do nazismo, era formada por intelectuais formados nas maiores universidades da Alemanha. Educação é importante, mas educação sozinha não é tudo, meu amigo. Da universidade também saem muitos, não poucos, muitos monstros educados, poliglotas e até geniais. Não se deixe enganar, educação também não é sinônimo de moral. Certa vez, o apologista Ravi Zacarias estava realizando uma palestra numa universidade americana, quando uma jovem muito agressiva o interrompeu dizendo: "Não creio em Deus por causa das coisas ruins que acontecem nesse mundo. O fato de existirem coisas ruins são a maior prova que tenho de que Deus não existe." O Dr. Zacarias ouviu calmamente o desabafo da jovem e replicou: "Pelo menos num ponto você e eu estamos de acordo. Existem coisas ruins. Mas como sei que algo é ruim? Certamente porque existe algo bom que eu posso usar por comparação, não é mesmo? Ora, se existe o bom e o ruim, então deve existir também um padrão, uma lei universal que determina o que é bom e o que é ruim."
Mas para haver uma lei universal, é preciso que haja um legislador universal que eu chamo de Deus. Mas para você, esse legislador não existe. Logo, se não há legislador, não existe lei, nem mesmo padrão de certo e errado. Então, o seu ponto inicial fica sem sentido. Como você sabe que o mal é realmente mal? Você entendeu o raciocínio? Agora, alguém pode perguntar, sem Deus, é possível praticar o bem? Sim, é possível. O adestramento social pode proporcionar isto. Mas somente com Deus, esse bem passa a possuir um significado. Somente com Deus, esse bem se torna algo mais do que mera convenção social. Somente com Deus, esse bem, ainda que nos traga prejuízos momentâneos, continua válido mesmo que estamos contra a maioria, pois estaremos cumprindo a vontade do Pai. E deixe-me dizer algo para você. Ao contrário do que pensam alguns amigos ateus a quem eu respeito, deixe-me dizer que não é o medo nem a recompensa que me leva a obedecer o Pai. Isto pode até ser verdade em muitos casos, como por exemplo naqueles que adoram ídolos, mas não serve para todos. Para milhões e milhões de pessoas, é o amor a Deus e ao próximo que os leva a agirem como agem. Um amor que nem a natureza, nem a razão humana, muito menos a convenção social, consegue explicar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, ainda que esse próximo seja o meu inimigo. Esta é a causa, a razão e a fonte por excelência da minha moralidade, da nossa moralidade. Sem o amor de Deus, nenhuma justificativa ética seria um fator universal. Amar a Deus e ao semelhante. Este é o princípio. O resto é comentário. O nosso programa vai ficando por aqui. A semana que vem, não perca mais uma conversa sobre Deus aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá!